O relatório final da CPI das Americanas, obtido pela CNN, afirma não ter sido possível identificar de forma precisa os autores da fraude bilionária, a apuração de Caio Junqueira e a investigação de um escândalo de bilhões pode terminar com umas perguntas que a gente se faz e nenhuma resposta, Caio. Isso, Márcio. Olha só que interessante, né? Hoje à tarde a gente trouxe essa informação do relatório. O relatório, na verdade, ele já foi protocolado lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, né? Onde apura essa fraude bilionária e, de fato, você já deu a deixa aí, né? Sem responsabilização nenhuma. Tem uma indicação, uma sugestão de que a antiga diretoria das Americanas foi responsável, mas para por aí, não pede indiciamento por parte de ninguém. Agora tem uma informação que acabou de chegar, Márcio, tem mais ou menos uns 30 minutos, nós já subimos, inclusive, no nosso site, que foi uma carta que o ex-CEO das lojas Americanas, o Miguel Gutierrez, protocolou depois da apresentação desse relatório final, ele protocolou na CPI, né? Quase que um depoimento, uma carta de 17 páginas que nós tivemos acesso. Que aí, pelo menos a gente que está nessa cobertura há muito tempo, Márcio, acompanhando esse caso, na minha leitura, pelo menos, é o movimento mais ousado que o ex-CEO e os ex-diretores fazem contra os 3G, que são os 3 bilionários, os acionistas controladores das Americanas, né? Estamos falando aqui de Jorge Paulo Lemann, estamos falando de Beto Sicupira e estamos falando de Marcel Telles. O que diz o ex-CEO das Americanas, funcionário lá por mais de 20 anos, o Miguel Gutierrez? Ele sugere que os 3G tinham influência e controle sobre a contabilidade das Americanas. Ele diz que os 3G, os bilionários, participavam ativamente da gestão das empresas e controlavam rigorosamente suas finanças, que através da holding deles, cujos funcionários, ainda que não tivessem cargos oficiais, participavam de suas gestões e de seus acompanhamentos. E declarou que todas as decisões estratégicas das empresas do grupo tinham conhecimento, eram tomadas, inclusive, por eles nos últimos anos. Ele diz entender, na visão dele, né, porque ele foi apontado como o grande responsável, ele virou um bode expiatório para ser sacrificado em nome da proteção de figuras notórias e poderosas do capitalismo brasileiro. E sugere haver pessoas que, em vez de estarem lutando para salvar Americanas, estão apostando em cortinas de fumaça que estão sendo erguidas por grupos que deveriam estar lutando pela sua salvação, mas cuja prioridade é proteger seus próprios interesses, seu patrimônio e sua reputação. Agora, Márcio, lembra que quando o Leonardo Coelho, que é o atual presidente das Americanas, foi à CPI no dia 13 de junho, nós expusemos aqui, né, no Prime, várias alegações, teve um fato relevante das Americanas naquele dia, e aí o que o Leonardo Coelho, que é o atual presidente das Americanas, disse? A culpa era da antiga diretoria, né? Era do ex-CEO. O que ele diz, o Miguel Gutierrez, nessa carta de agorinha há pouco, protocolada lá para a CPI? Diz que as acusações do Leonardo Coelho tiveram o objetivo de proteger o Conselho de Administração e os acionistas controladores, de novo, os bilionários, declarando que o processo de investigação interna deveria ser nulo, porque foi feito por escritórios de advocacia que já atendiam a empresa. Ou seja, de toda essa cobertura, desde o começo do ano, nós estamos muito em cima, Márcio, é o movimento mais ousado, porque pela primeira vez um diretor aponta o dedo para os poderosos bilionários aí, os 3G, os acionistas de referência, os controladores das Americanas. A gente está falando de como pode vir a terminar a CPI, com mais dúvidas do que respostas, mas o caso continua na Justiça. Exatamente, e não só aqui no Brasil, também nos Estados Unidos, e tem várias ali. Isso aqui, na minha leitura pelo menos, mas está começando uma nova fase muito forte, de muita briga jurídica, principalmente, em torno desse caso. Esse é o nosso analista de política, Caio Junqueira. Obrigado, Caio.